a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Prosa, Café e Bíblia. Nessa terceira edição, convidamos você a participar conosco sobre o tema Política, Igreja e Comunhão. Sabemos que é um tema muito atual e que é muito oportuno falar nesse momento sobre tudo o que tem acontecido. E a nossa ideia aqui, estamos entre amigos, à minha esquerda aqui, meu amigo Maristo, e à minha direita, meu amigo João. E a ideia é trazer essa reflexão, tanto no que diz respeito à amizade, à comunhão, à igreja, mas sem deixar de lado o nosso contexto atual, histórico e também social. E aí, iniciaremos falando um pouco sobre a importância de se preocupar com os temas políticos como resultado do exercício da cidadania. Sabemos que somos cidadãos dos céus, mas enquanto estamos aqui na terra, devemos sim nos posicionar quanto cidadãos, quanto amigos, quanto irmãos. E vamos iniciar escutando aqui nosso amigo e irmão Maristo, de como ele traz consigo essa importância social, política, por que não dizer cultural? A política tem muito a ver com o nosso ambiente cultural, e a importância desse meio nos fins também de amizade. Grande Saulo, meu amigo, grande João, estamos aqui devidamente mascarados, né? Mas é necessário, né? O nosso país ainda está saindo dessa fase, o mundo ainda está saindo da fase que envolveu a pandemia, e graças a Deus, através das vacinas que estão chegando, de algumas práticas de isolamento, os cultos estão retornando também aos poucos. A gente sente muita falta, né? A gente sente falta de estar entre irmãos, sentimos falta de estar conversando, de estar junto, mas é um momento necessário, é um distanciamento necessário, e graças a Deus as coisas estão se resolvendo cada vez mais. Eu fico analisando, Saulo e João, porque as pessoas criaram um certo mito, né, em relação à política.
eu diria que até uma demonização em relação à política. De fato, o Brasil viveu e tem vivido várias crises, e não digo de um poder só, assim, se a gente analisar os vários poderes, de várias situações que envolvem desvio de verba, envolvem corrupção, e isso criou, dentro do sentimento do brasileiro, essa oposição muito grande, né? Esse sentimento de afastamento do meio político, quando na verdade a gente deve evitar e fugir ao máximo da politicagem, mas eu acredito que a gente tem que se aproximar da boa política, a política com o exercício da cidadania. A própria Bíblia, e aí vem um lado espiritual também, o apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, vai falar da nossa necessidade de orar pelas autoridades. Porque, querendo ou não, as autoridades vão gerar um reflexo direto para as nossas vidas. Não só como comunidade, né? Não só como igreja. Acredito que existe o próprio reflexo nas pessoas que estão ao nosso redor, o nosso vizinho, o modo de se viver. Porque quando, querendo ou não, quando um projeto é aceito, quando um projeto é sancionado e ele ganha efeito, ele vai refletir de alguma forma em nossas vidas, né? Então, orar pelas autoridades já é um passo importante como igreja, né? Se preocupar em estar orando pela autoridade, e eu digo qualquer autoridade. Na minha visão, aí se inclui desde o executivo ao judiciário. Não existe uma autoridade especial para que se ore. É orar por qualquer autoridade, para que assim a mão de Deus também esteja em relação a essa autoridade, para que a gente possa ver um país cada vez melhor. E dentro da nossa própria experiência, Saulo, batista, nosso modelo é um modelo congregacional. É um dos modelos que mais se encaixa no viés democrático. Exemplo disso, qual é o exemplo disso? Nós temos a situação, por exemplo, de muitas escolhas realizadas dentro da igreja partirem do pressuposto de uma decisão em assembleia, uma decisão que é o que? Democrática, porque a maioria acaba exercendo uma decisão que vai gerar efeitos para a igreja. Então, um dos pontos também que eu acho que a gente tem que bater e firmar também é a importância que existe da democracia. E a nossa igreja, a nossa denominação, o cristão de modo geral, precisa ter esse sentimento democrático muito forte, porque querendo ou não, a gente vive num ambiente onde a democracia é importante. Logicamente, Deus está no centro de tudo, Ele é que nos guia, a palavra dele nos guia, mas nas nossas relações é importante a gente sempre priorizar a democracia e ter esse sentimento, João, de que a gente não precisa se envolver com a politicagem, mas precisamos exercer a cidadania de entender melhor o funcionamento do judiciário, do executivo, do legislativo, para que as nossas escolhas reflitam um sentimento cristão, um sentimento de coletividade e um sentimento de cidadania. Ainda sobre esse tema da importância, eu vou aproveitar para introduzir também para o João sobre as eleições, as últimas eleições de 2018 e uma possível rachadura das relações dentro e fora da igreja. Eu creio que nesse momento o João tem a oportunidade de falar sobre essas relações, uma vez que já foi citado sobre a sua importância, mas se em dado momento você quiser também estar adicionando a importância dentro das relações, a importância política, como o Mariston trouxe, também fique à vontade para continuar nesse sentido. Graça e paz, meus irmãos. Então, vou fazer um link primeiro aqui, depois eu vou para cá. Primeira coisa, o que a gente havia conversado antes, pelo menos o Saulo mencionou a mim, uma espécie, não sei se eu posso nem falar isso, né, cara, mas é um sentimento que não é só você que está tendo, mas essa tristeza que nos acompanha, né? A gente tá meio pessimista. Você mesmo falou, né, que a gente tem um histórico de crises políticas. Eu diria que não é só desse século, é desde descobrimento, sabe? A gente tem crise em cima de crise, desde que a gente descobre até a nossa história, sabe? A gente passou por regimes políticos, em todos os regimes a gente não via que existe uma integridade máxima. E eu acho que governo nenhum tem integridade máxima. Porém, a corrupção sempre reinou. Isso é algo que é cultural, não é só na nossa administração pública, é cultural, jeitinho brasileiro. Então, eu entendo a falta de
de introdução na política, das pessoas estarem pessimistas, por não ver uma mudança. Entra um, sai outro, mas só muda a pessoa, só muda o receptáculo. E de vez em quando vemos uma mudança que de fato acaba sendo notável, mas vez ou outra só muda a propaganda política. Então eu entendo. Todavia eu acho que é necessário nós continuarmos atuando, porque graças a Deus nosso modelo ainda é democrático. A gente pode se posicionar, a gente pode não se acomodar com o que está indo de encontro ao que é justo, ao que é honesto. A gente pode ir de encontro à corrupção. A gente pode ir de encontro a tudo que fere os nossos princípios. Nós somos uma comunidade religiosa, mas uma comunidade social. Nós temos uma cultura. O cristianismo é responsável pela moral judaico-cristã que influenciou todo o Ocidente. Então nós representamos isso como sociedade, como comunidade religiosa, e é importante a gente estar se pronunciando as nossas posições e respeitar do próximo também, que difere, que isso é democracia. A gente não pode ser um eremita, né, um religioso que se aloja nas montanhas e não quer saber da sociedade. Não, a gente é chamado, inclusive, para conviver, para demonstrar, para expandir a nossa luz diante das pessoas. Saulo trouxe a questão das rachaduras de 2018. Ah, se eu ia entrar nisso aí. Não, porque é importante a gente trazer 2018 como um ponto de partida para os riscos, né? Que a gente falou, Saulo trouxe aqui de forma interessante a importância do nosso envolvimento. Mas tem que ser um envolvimento saudável, que assim, 2018 foi um aprendizado. Eu não acho que 2018 particularmente, é a minha opinião, tivemos problemas de rachadura só nas igrejas, as relações familiares. Eu fico pensando, rapaz, eu fico refletindo às vezes em casa, como é que Deus avalia os seus servos, avalia a terra, avalia os humanos, avalia o Brasil, diante do que foi 2018. Porque temos um Deus que é Deus de união, é um Deus de amor, é um Deus que une, lógico, respeitando todas as diferenças, mas ama a união, a transformação. E a gente, rapaz, eu tenho acesso a algumas pessoas que não são parentes, mas são amigos, em que converso, e acesso a alguns relatos de pessoas, e isso até na mídia também, pessoas que deixaram de falar com o tio, com o primo, que cortaram relações de verdade por causa da polarização política, que é aquela coisa. Eu acho que é possível, João, existir oposições políticas, oposições divergentes, mas a polarização extrema, ela sempre vai levar para algo que é tudo menos bíblico, é tudo menos aproximar você mais de Deus. Então, acho que 2018 foi um alerta. Eu acho que, por exemplo, se a gente traçar cronologicamente o que foi que aconteceu, houve insatisfação dos governos anteriores, e aí se cresceu um espectro da política que estava muito apagado na época, né? Ascendeu à direita. Só que o pessoal, ao invés de usar isso de maneira democrática, né, tanto a direita como a esquerda, aconteceu o efeito da polarização, que a gente vai falar, inclusive, durante o papo. Não vou me estender nisso agora, porque tem muita coisa para falar sobre isso. Mas um espectro demonizou o outro. Não eram, como você falou, cara, não eram oposições políticas. Por exemplo, sou a favor de livre mercado, você é a favor de estatização, e a gente discute isso. Não. Era eu dizer que o meu espectro estava acima do seu, porque o seu não presta, porque o ideal do seu espectro não presta, porque os representantes políticos do seu ideal não presta, e isso começou a sair da esfera política e foi para o pessoal. E quando você fere o pessoal, você fere a integridade dos laços de amizade. E isso saiu do debate político, que até então era bom para a nossa democracia. É muito bom você ter oposições políticas durante uma democracia. Você pode muito bem ir de encontro à ideia de uma pessoa, mas respeitando a pessoa. Mas não era isso que a gente tinha. Infelizmente, não foi isso. A gente tinha, finalmente, dois espectros políticos bem ativos, mas um não respeitava o outro. E o que acontece? Isso se estendeu para a família.
né? Se você era de um espectro, sua família, seu parente era de outro, você não conseguia conviver com ele numa ceia de Natal. Você não conseguia... Você fala de família, eu vi relacionamentos entrando em crise. Há relatos de divórcios por conta disso, né? Rompimentos de famílias, cara. Por conta de... Assim, a pessoa convive com a pessoa, ama a pessoa, mas devido ao posicionamento político dela, ela acorda odiando a pessoa. Já conheço também casos de pessoas que têm posições totalmente contrárias, a um ao outro e conseguem conviver, conseguem saber que são princípios, são posicionamentos diferentes, mas o fato de você votar em determinada pessoa, eu votar em determinada pessoa, e Saulo votar em determinada pessoa, não define quem nós somos, define o que pensamos. Não define necessariamente o nosso caráter, e foi isso que a gente acabou se confundindo. E hoje a gente vive um período de pandemia. Quantas pessoas queriam estar abraçando esses parentes que tanto divergiam? Quantas pessoas perderam esses parentes que divergiam por conta desse abalo que a gente deixou a política adentrar, né, nas relações interpessoais? E não é fazendo propaganda da nossa igreja, né? Mas, porque nenhuma igreja é perfeita. Inclusive a nossa não é perfeita. Mas a gente tem um caráter democrático muito assim, admirável. Eu me lembro que, acho que no ano de 2018 foi ano de debate, né? Foi quando eu estava com... Eu, teologicamente, particularmente, todo mundo sabe que eu tenho um viés para o calvinismo, e teve uma época que eu me tornei um calvinista, e meu amigo Saulo era declaradamente, teologicamente declarado arminiano. E a gente tem amigos aqui na igreja que tem uma teologia, tem um viés mais arminiano, e tem outros que têm um viés mais calvinista. E a gente nunca entrou em atrito. A gente vê igrejas entrando em atrito por conta dessas coisas. A gente vê irmãos brigando e não conseguindo conviver em comunhão por conta de divergências teológicas. Uma coisa é ser uma heresia, outra coisa é ser uma divergência teológica. A gente tem que saber separar quem pensa diferente. E até uma heresia ela tem que ser tratada com misericórdia. Você tem que orar pelo herege. E não, primeiramente você tem que orar por misericórdia para que Deus abra os olhos e não que Deus o condene. Isso não é evangelho, nunca foi. E divergências teológicas acontecem. Sim. Então, a PIB foi um exemplo de como deveríamos ter introduzido isso na política, sabe? Se você tem um viés progressista, se você tem um viés liberal, se você tem um viés conservador, você consegue ser amigo de qualquer pessoa, indo de encontro à ideia da pessoa e respeitando a pessoa e amando a pessoa. Interessante que João falou sobre abraço. A gente está com muita vontade de abraçar os nossos amigos e familiares. E, coincidentemente, nós estamos gravando esse podcast no dia considerado o Dia do Abraço. Então, a gente estende o nosso desejo de ter esse afago com os nossos irmãos, familiares e amigos, mas nesse momento, de fato, o melhor gesto de amor que você pode dar, de fato, como o Márcio já trouxe aqui no início do podcast, é se cuidando, usando máscara, fazendo higiene das mãos e sempre que possível também ficando em casa e evitando ao máximo de aglomerações. Interessante trazer sobre esse tema, que a gente fala muito sobre a questão dos relacionamentos. E dentro do que eu penso, e dois detalhes importantes para quem está nos assistindo, nós somos da Primeira Igreja Batista em Catu, no estado da Bahia. De repente o Brasil vai ter acesso a esse podcast e pode nos ouvir, o mundo, né? Então, nós somos da Primeira Igreja Batista em Catu, no estado da Bahia, no Brasil, e João trouxe sobre nossas diferenças. De fato, pensamos muita coisas diferente um dos outros, mas eu creio que a diferença nos aproxima, nos une, né? Tem muita dessas diferenças que faz com que isso seja um viés de aproximação. Uma prova disso é que nós somos professores de EBD e conseguimos dialogar no mesmo sentido ao estarmos trazendo para aquelas pessoas que estão conosco na EBD um mesmo direcional no que diz a palavra de Deus, né? Então isso é de fundamental importância para o entendimento de todos, de como essas diferenças, ao mesmo tempo que nos afastam, mas elas também nos aproximam, né? E Saulo, só complementando aí, tem uma coisa que eu acho interessante, é que eu acho que
esse ponto é o ponto que nos torna, que nos afasta de politicagem e da visão política seca. Porque, no final das contas, é o amor de Cristo que nos constrange a uma mudança de ser e de atitude. Porque quando a gente é tomado por esse amor de Cristo, já não é o meu lado político e nem a minha posição que me dirige, me direciona. É esse amor que me constrange a olhar para você, mesmo na sua diferença política, diferença de vida e de visão, e amá-lo e seguir caminhando com você. É por isso que é tão impactante e transformador o Evangelho de Cristo. E ele vai para qualquer área, ele vai entrar na política, ele vai entrar no dia a dia, ele vai transformar. É por isso que, quando há um alerta que 2018 não venha ser, o 2022 não seja uma repetição de 2018, é porque em determinado momento, por mais que a gente possa entrar em uma divergência e aí ter um problema de relacionamento por uma posição política, a gente é constrangido por Cristo a abrir os olhos e pensar o quê? Você está entendendo? O que está acontecendo? Quem é que nos une? Quem é que nos guia? Quem nos torna apenas um? Cristo. Então, é esse mesmo amor de Cristo que deve ser o amor que na disputa não, mas na divisão de pensamentos, na oposição de ideias, nos mantém unidos. E mais do que isso, é esse mesmo amor, é esse mesmo sentimento que deve ser colocado em nosso coração quando a gente se preocupa em exercer a cidadania. Porque quando você se preocupa em ser um cidadão que exerce, se preocupa com os aspectos da cidadania, com os aspectos políticos, quem eu estou escolhendo, como isso impactará a sociedade, como isso impactará a saúde, a economia, as relações, o trabalho no meu país, como isso impactará todos esses âmbitos, eu também estou exercendo o meu papel como cristão. Porque eu estou dizendo assim, olha, eu não posso deixar a política de lado e jogar para cima, porque quando eu faço isso, eu também estou deixando de me preocupar com uma pessoa que será impactada pela minha decisão política. É por isso que esse amor de Cristo, tão constrangedor, e constrangedor aqui logicamente no sentido positivo, ele nos obriga a uma transformação. E a gente chega ao ponto de dizer, João pensa de uma forma, Saulo pensa de um, eu penso de outro, mas na hora que a gente senta, a gente quer ver o bem um do outro. A gente olha para o outro com amor, com vontade de, estou feliz com o João. A gente não concorda politicamente não, mas estou feliz com ele, estou feliz com Saulo, porque esse amor que no final nos tira, a gente não está aqui à toa, nossa relação é guiada por algo maior, que é o amor de Cristo. E se a gente levar à risca, a nossa vida e a nossa visão sobre política muda muito. E o melhor de tudo é que nós somos testemunho disso, cara. Em 2018, a gente sofreu efeito de polarização, de politicagem, e nossa amizade também foi refém dessas coisas. A gente conversava bastante sobre política, e alguns momentos, até um pouquinho antes de começar, eu acho que as coisas melhoraram muito, porque as nossas conversas entravam, à flor da pele, a gente defendia os nossos lados. A gente, inclusive, teve isso agora, mas já foi bem pior. Mas, assim, é justamente essa questão. Cristo acima do meu espectro político e acima das minhas divergências com você. Sabe? Antes de ser esquerda, centro-direita, eu sou cristão. E o que tem que me nortear não são os pontos do que o meu espectro político propaga. O que me guia é a Bíblia. A partir da minha visão bíblica, a partir do que Deus me revela, eu escolho o meu posicionamento. E meu posicionamento o cristão, ele sempre está voltado para o amor. Se você é um cristão e tem um viés de direita, você está pensando, às vezes, na economia, mas você tem que lembrar, você quer economia simplesmente para o seu negócio ou para que você quer economia para o seu país, para que o seu irmão também prospere e tenha chances de lugar no mercado de trabalho. Se você é de esquerda, um cristão com uma visão progressista, você pensa em ter benefícios estatais
Ou você pensa na população em ter benefícios estatais? Você está pensando na população quando você tem esse tipo de viés? Então, o que tem que nortear a gente é como o nosso irmão Neemias sempre me disse, né? Ele me disse, na verdade, uma vez só, mas isso ficou no meu coração, no momento de PGO. Ele me disse que a cruz tem que ser sempre o filtro. Então, na política também é assim. Tanto para você escolher tanto para você criticar o político, tanto para você escolher o político e para você conviver com quem diverge de você. E eu acho que 2018 foi um momento de muitas mudanças, muita imaturidade, mas de muito reconhecimento da graça, né? Entender que as diferenças não sobrepõem o amor. E é isso. Uma coisa que você falou muito interessante, cara, que a gente é professor de ABD, a gente é professor de jovens de ABD. E um respeito que a gente sempre teve um pelo outro. Por exemplo, se a gente entrar em um ponto de teologia que divergisse no como a gente enxerga, eu ligava, Saulo, cara, olha, eu tenho essa ideia, você tem essa. Como é que a gente vai articular essa aula? A gente respeitava o limite um do outro e a gente conseguia entrar em conclusões para poder dar aula sem divergir um do outro. Porque já pensou a gente sendo professor com viés teológicos diferentes e a gente entrasse em atrito no meio da aula? Então a gente sempre teve esse respeito. Não, cara, vamos ver isso aqui. Aí você, não, cara, esse ponto eu concordo. Então a gente pode ir nesse, sabe? E aí, eu acho muito interessante isso. Isso mostrava que, independente das nossas diferenças, o nosso amor um pelo outro sobrepõe essas questões. E como política é a mesma coisa. Como política, às vezes, acaba entrando a flor da pele, As né? diferenças são um pouco maiores na política, né? Só que isso também não impede. Eu posso estar aqui pirado com ele, eu me estresso às vezes com ele, ele se estressa comigo. Só que isso não interfere a consideração e o amor que eu tenho por ele e por você. Isso aí jamais. Já abalou um pouquinho, mas hoje eu acho que a nossa amizade é bem maior e é muito mais intensa do que já foi. E acho que foi até bom tudo que a gente já passou. E acho que Cristo é evidência disso. Sim. Não são qualidades nossas, né? Realmente é fruto desse amor de Cristo que toma a nossa vida e nos pede transformação. Eu também creio dessa forma. E é essa falta de diálogo, Saulo, que é tão prejudicial. Porque em 2018 eu percebi que as pessoas elas se colocaram em duas linhas diferentes, onde o diálogo foi cortado. Tudo ficou realmente muito à flor da pele e a gente chegou no estado de alerta em 2018. Eu cheguei a sentir isso assim. Eu cheguei no meu coração a dizer, Senhor, tenha misericórdia, porque o clima tá um clima ruim. Você sabe aquele clima de você sentir o Brasil dividido, rachado, e rachado assim, a nível de ter ódio, impregnado em muitas coisas. E aí, como igreja, eu acho que surge um grande alerta, 2 alertas, eu acho, Saulo. Não é só a gente não permitir que essa rachadura tome a nossa igreja. Nós sermos também elementos que impedem que essa rachadura vá para a sociedade, vá para as relações que estão próximas da gente. Não ser a gasolina, né, o combustível para o ódio, mas ser, na verdade, o extintor na base do amor, da graça, da comunhão, que vai refazer essas relações. Porque, querendo ou não, como igreja a gente tem um papel muito forte, um exercício muito forte, uma posição muito importante dentro da sociedade. E acho que quando a gente sai do nosso meio também contamina positivamente quem está do lado de fora, a gente consegue fazer a política se tornar um ambiente mais ameno, mais democrático, de troca de ideias, de respeito. Porque, rapaz, na base do ódio, Deus está bem distante disso aí, bem distante. Agora, uma coisa que eu quero lhe perguntar, que você sabe, para eu continuar, para eu prosseguir. Você acha que essa rachadura na política veio da onde? Veio de quê? Assim, não estou falando de partido, não estou falando do partido, não estou falando do político, mas você acha que foi um efeito de quê? O que foi que... Antes de Marcos tu responder, para poder ter até um tempo para poder pensar, quero lembrar a você que nós estamos no 3º episódio do podcast Prosa, Café e Bíblia, é o nosso podcast. E o tema de hoje, só para refrescar sua memória, é política, igreja e comunhão. Até mesmo para poder a gente já entrar nesse 5º, digamos assim, ponto que nós reservamos para
trazer para vocês aqui, que é quando a política prejudica a comunhão, eu queria deixar 2 trechos de 2 músicas. Vamos deixar a coisa mais leve, falar um pouco de música. E aí, que a gente falou muito de amor, o refrão da música de Marcos Almeida diz que o amor é o que nos faz um, né? O amor é uma bandeira, verdade e graça, um mandamento. Então, a gente, de fato, lembrando o texto de 1 Coríntios 13, ficando a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. Então, esse amor que nos faz um, esse amor que nos faz divergir um do outro, mas é o mesmo amor que precisa ser evidenciado em nossas vidas para que outras pessoas, de fato, venham ter acesso ao amor maior de todos, que é a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso é muito importante, que fique bem claro que toda essa nossa conversa, toda essa nossa prosa, o mais importante não é o viés político, mas principalmente o viés social. E não tem como falar do viés social sem falar de amor, sem falar de Cristo e sem falar da graça de Deus que nos alcançou. Então, queria deixar essa primeira observação aqui, esse adendo também, o quanto esse amor, de fato, nos faz um. E uma segunda música, é uma música de Oficina G3, que diz que o bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, persegue os meus passos. E é muito importante a gente ter essa noção de que não existe ninguém bom. O único ser bom que nós conhecemos é Jesus Cristo. Então, todo ser humano é dotado de uma natureza pecaminosa. E aí tem uma música de Sérgio Lopes também que me fala muito no meu coração, que diz que a nossa luta é contra a nossa própria alma, a natureza humana que há em mim. Então, o ser humano por si só, ele não pode produzir nada de bom. Então, muitas das nossas expectativas estão sendo preenchidas ou estão sendo abraçadas em seres humanos que a própria palavra de Deus diz que nós não devemos confiar em príncipes, em reis, em homens, onde justamente há essa impureza. Então, você que está nos ouvindo, seja em que momento for que você esteja nos ouvindo, lembre-se sempre, a única pessoa que nunca vai te decepcionar é Jesus Cristo. Isso não impede que eu seja um ser humano melhor, isso não impede que eu possa amar mais, isso não impede que eu possa transformar o mundo através da minha vida, mas a gente precisa deixar bem claro o quanto as nossas expectativas muitas vezes estão sendo depositadas naquilo que de fato nunca vai ser superado, essas expectativas, ou nunca serão atingidas as expectativas. Então, mais do que tudo, essa consciência de que quem estiver no poder, tratando, digamos assim, mais diretamente da política, quem estiver à frente da administração, tudo, as suas atitudes irão ser a nosso favor, nós iremos aplaudir, ou nós iremos entender como é melhor, a gente sabe que isso é uma utopia, isso não vai acontecer. Mas existem princípios básicos, sociais, princípios básicos que devem abranger a todos, e para mim o maior princípio é a preservação da vida. Eles precisam ser colocados em pauta, até porque a Bíblia é muito clara em um dos seus mandamentos que diz que não matarás, está lá em Êxodo, e a gente precisa de fato exercer isso. Muitas vezes essa morte, como recentemente foi até pregado aqui em nossa igreja, não só a morte física, mas é a morte de sonhos, a morte psicológica, a morte mental, espiritual, que, digamos assim, é a pior de todas, porque, como eu falei aqui no início, nós estamos aqui como peregrinos de passagem, mas a nossa morada, aquilo que nós temos como riqueza, é muito maior lá nos céus, e vamos ter acesso a ela pela graça que Jesus Cristo nos alcançou, e que a gente espera que alcance a todos também. Mas então, se tratando de comunhão, meu amigo e irmão Mariston, até com base no que João trouxe aqui para nós, o que é que você pode trazer aí acerca dessa ruptura ou rachadura? Em que momento é que você entende que aconteceu isso no ano de 2018? O efeito, na verdade, de onde é que vem essa rachadura, assim, de maneira generalizada?
João, eu acho que é difícil a gente ir buscar um ponto em específico, né? Um ponto específico é difícil. Mas desde o período ali, pós-ditadura, que o nosso país ele vem cambaleando em relação à democracia, né? Desde o período pós-ditadura que a gente vem tentando encontrar a melhor forma política. O que eu sinto é que tivemos por muito tempo, e agora falando do Brasil de modo geral, um país que não se preocupava com política. A população tinha, de fato, uma posição em relação à política, de muita oposição. A própria igreja brasileira, e quando eu digo igreja cristã brasileira, é a igreja vista de modo geral, com todas as suas denominações, por um bom tempo teve algum nível de oposição, salvo e algumas exceções, né? E nesses últimos anos, o brasileiro ele tem cada vez mais se envolvido com política, se envolvido em entender. O problema é quais são as fontes. Porque dentro desse jogo político, de lados e vários lados, cada um tenta vender não o que é mais saudável e não o que é o melhor consumo para o cidadão a nível de informação, mas é aquilo que vende melhor a sua candidatura, o seu partido, o seu espectro político. Então o que a gente tem criado no Brasil não é uma cidadania preocupada em estudo e análise do que é política, do que é ciência política, do que é o judiciário, do que é o legislativo, do que é o executivo, do que é separação de poderes. A gente não tem se preocupado em analisar tecnicamente como é que funciona a estrutura que a gente vive. É o que se chama, de certo modo, de educação política, mas é também entender um pouco do que é a Constituição no Brasil, Constituição brasileira, quais são as delimitações. Então o brasileiro foi jogado nesse ciclo de desinformação e de polarização que foi muito prejudicial. O que acontece? Você pega o brasileiro que está afastado do contexto de participação política, empurra ele para participar e ele não teve os embasamentos mínimos, que é uma competência do executivo, do legislativo. Até onde vai o poder legislativo do meu deputado federal que eu escolhi? O que ele pode votar, o que ele não pode? Como a coisa depende de sanção política, o que é o veto? Esses elementos, eles vão além de qualquer coisa. É o básico da cidadania, que inclui aquele que é cristão e que não é. Então somos jogados nesse furacão, esse furacão político de desinformação e de polarização. Por que a polarização é tão ruim? Porque em vez, Saulo, de passar para você um conceito político ou um conceito de estrutura política limpo, como ele é, o partido ou o político manda para você como ele quer que você veja. E, naturalmente, se é polarização, a coisa vira time de futebol. Eu sou Palmeiras, você é Corinthians. Eu sou Flamengo, você é Fluminense. E quando a política vira partido de futebol, o que é que vai acontecer? Eu quero que o meu time ganhe. Rapaz, mas o juiz roubou naquele jogo. Você não viu, não? Não. Se ele não viu, é problema, meu. Eu quero que meu time ganhe. E aí, quando eu quero que meu time ganhe, e eu não quero que a sociedade como um todo ganhe, que todos os envolvidos ganhem, a gente torna isso um jogo de futebol, aí vira problema. Porque isso também invade a nossa igreja. O interessante é citar, dentro daquilo que Mário trouxe aí, Sim. o quanto a pandemia nos revelou, infelizmente, Sim, o egoísmo das pessoas. Um egoísmo de ideias, um egoísmo de sensações, de pensamentos, um egoísmo de eu estando bem, os outros meio que pouco importa. Então, a pandemia veio também trazer para a gente muitos aspectos horripilantes no que diz respeito à política, mas também no que diz respeito à sociedade e até mesmo a posicionamento do cidadão dentro dela. Então, hoje, a gente tem uma crise política, social, uma crise no cenário de saúde pandêmico, mas uma crise de relações e emoções também que deixou-nos talvez mais
frios, mais gelados, menos empáticos. E isso também é algo que a gente vai ter que tratar a médio e longo prazo. A gente não consegue ainda, infelizmente, enxergar o fim dessa pandemia e, automaticamente, posterior à pandemia, a gente vai tentar começar a vislumbrar também o fim ou um melhoramento, digamos assim, disso tudo que acarretou essa pandemia no nosso contexto de uma maneira geral, né? Mas vou franquear a palavra a João, que vai estar trazendo um contraponto ou um acréscimo daquilo que você falou. Um acréscimo. Na verdade, o Marista, ele acabou fazendo o bolo, botando a cereja, né? Não deixou nem espaço para eu continuar. Porque você simplesmente definiu da maneira mais correta possível. É exatamente assim. A polarização. A polarização é a responsável por tudo que a gente está vendo hoje. Por toda essa cisão, né, de dois lados de um time de futebol. E o problema, você trouxe um problema intelectual, problema que é informação. O problema espiritual seria idolatria. E é o seguinte, Mariston, eu não diria que a gente vive em time de futebol, não, cara. Parece que a gente vive numa realidade maniqueísta. É como se fossem duas forças, uma do bem e uma do mal, lutando entre si, e você escolhe quem é do bem e é do mal. É a mesma coisa de, sei lá, é o paladino contra o necromante, é o Jedi contra o Sith. Aí na política se torna o patriota contra o comunista, o burguês contra o proletariado, que é uma visão mais marxista da coisa, né? E agora a gente tem cloroquina versus vacina. Né? Tudo você tem um lado. Não existe... Você me trouxe uma vez um conceito muito bom, que eu aprendi bastante, que é o conceito híbrido de escolha. Você não precisa realmente estar inserido totalmente em um espectro. Ou então, você não pode concordar, você não precisa concordar com o eleitor, com o candidato que você escolheu. Você pode ter senso crítico. E a idolatria e a polarização apagou isso. Então, cara, vamos trazer um exemplo prático, né? O SUS. A gente não ia citar nome, mas isso aqui não tem problema. O SUS, quem apoia o SUS? Lula. Lula apoia o SUS. Então, se eu digo que eu apoio o SUS, eu sou associado a Lula. Não é porque eu acho que eu concordo com o artigo 196 da Constituição de 88, que saúde é direito de todos e dever do Estado. Não é porque eu apoio a luta de Sérgio Arouca e do movimento sanitarista no período da ditadura. Não é porque eu vejo, apesar de precisar de inúmeras mudanças, eu vejo que é necessário para a saúde pública, o SUS. Não, é porque eu concordo com Lula. Se Lula concorda com o SUS, eu tenho que concordar com o SUS. Então, eu sou abraçado por um grupo, por causa de um posicionamento, eu sou abraçado por um grupo e atacado pelo outro. Né? E aí um grupo me chama de sensato e o outro vai dizer que eu sou conivente com esquema de corrupção, não sei o que, isso aqui. Aí o outro lado, vamos para o outro lado agora. Eu digo que, eu estou trazendo exemplos pessoais, né? Eu sou a favor do Estado de Israel. Né? Geopolítica internacional. Aí Bolsonaro é a favor do Estado de Israel. O fato de Bolsonaro ser a favor do Estado de Israel me faz conivente para um grupo, por ele aprovar. Não é porque eu sou apaixonado pela história hebraica. Vocês me conhecem antes de 2018. Vocês sabem o quanto eu sou apaixonado pela história hebraica. Vocês são prova disso. E o amor por Israel antecede qualquer... Israel antecede Bolsonaro. Israel nasceu antes de Bolsonaro. Né? Então, não é porque eu sou a favor da história, eu amo a história hebraica, não é porque eu reconheço que os judeus merecem uma área, não é porque eu sou a favor que os palestinos e os judeus entrem em um acordo, inclusive, graças a Deus, teve o cessar-fogo com Hamas recentemente, glória a Deus por isso. Não, é porque Bolsonaro apoia. E aí, eu sou abraçado pelo grupo dele e sou atacado pelo outro. Você... é um fascista, você faz parte do grupo dos fascistas, você é a favor do juiz de garantia, você é a favor do traidor da pátria, não sei o quê. Então, perceba, eu não posso ter posicionamentos de ambos os lados. Eu tenho que pertencer a um lado e ser atacado pelo outro.
E quando eu escolho ser híbrido, eu sou atacado pelos dois. Então, olha, eu diria que a política se tornou uma anomalia, se tornou uma monstruosidade, cara. E ficou impossível se posicionar especificamente por um ponto. Eu não posso dizer eu sou a favor disso, porque eu já sou associado a uma agenda, eu sou associado a um espectro, eu sou associado... Não, às vezes o meu posicionamento é baseado no meu princípio, na minha moral, no que eu acredito. E não porque eu favoreço um político. E isso foi o que afastou as relações, cara. A gente tem que entender que se é a favor de uma coisa, se é a favor de outra, se é a favor de um político, não quer dizer que você vai ser cegamente apoiador dele. Principalmente o que a gente vota. Se a gente vota um político, a gente, como você falou, nós não elegemos santos, nós elegemos homens. Homens que precisam ser criticados, homens que precisam ser fiscalizados por órgãos públicos e pelos cidadãos, e a gente precisa exercer isso. Principalmente os que a gente elege. Esses são os que a gente tem que ficar constantemente em análise, para ver se vai cumprir. E se não cumprir, que a gente use o nosso senso crítico em amor, mas com justiça, para falar a respeito desse pessoal. Só que, como você falou, né? Se eu adoto um time, eu não vou ir de encontro às falhas do time. Ao menos que ele erre o gol, né? Eu perco o campeonato. Mas fora isso, cara, é isso que a gente tem vivido. E olha como é estranho. Olha como é estranho isso. Hitler, um genocida, assim, um dos maiores genocidas raciais da história, matou 6 milhões de judeus brincando em campos de concentração, era a favor da causa animal. Se eu sou a favor da causa animal, eu sou nazista agora? Você percebe o quanto é falho, o quanto empobrece o debate, sabe? Se tornou questões de populismo, questões de lado, simplesmente isso. Não são discussões saudáveis a respeito de pontos específicos, não são discussões de projetos, não, é discussão para dizer que o meu político é melhor que o seu, que o meu partido é melhor que o seu. E isso vai dar briga, cara. Isso não estimula patriotismo, isso não estimula paz na sociedade, isso não estimula nem o progresso da sociedade, né? Então, a gente infelizmente caminhou para isso. E como eu falei, né? Quem pariu espiritualmente essa polarização, diante do que a gente acredita na fé cristã, é a idolatria do homem. Em Romanos a gente vai ver que o homem, quando ele enxerga a natureza, ele sabe que Deus existe. Se ele não conhecer a Deus, ele vai botar qualquer coisa no lugar de Deus para ele. Seja ele mesmo, seja um hábito, seja outras divindades, ou seja um político. A gente está vendo que é possível idolatrar políticos. A gente está vendo pessoas, diante de fatos de alguns políticos, eles não conseguem discordar da própria realidade. Eles não conseguem aceitar a própria realidade. Porque se tornaram cegos, né? É como os próprios ídolos do Antigo Testamento. Tinham um olho, mas não enxergavam, tinham boca, mas não falavam, tinham ouvido, mas não ouviam. E essas pessoas se tornaram isso, né? Se tornaram ocas, se tornaram vazias. E eu fico imaginando o que seria se todo mundo perdesse senso crítico. Se todo mundo não soubesse dos direitos que nós temos para fiscalizar e para criticar políticos. Eu fico imaginando se isso é bíblico. A gente tem as indicações de Paulo para orar pelas autoridades, mas temos indicações bíblicas de que nós devemos exercer a nossa manifestação. A gente tem que manifestar quando o político erra, até porque ele é falho como a gente, e às vezes ele só vai acordar se a gente chamar atenção. Eu vou citar aqui rapidinho 2 Samuel 12. Não vou nem ler 2 Samuel 12, só vou ver a introduçãozinha. O nome da introdução, a introdução já entrega, né? O profeta Natan repreende Davi. Eu vou ler o primeiro versículo. O Senhor Deus mandou que o profeta Natan fosse falar com Davi. O profeta Natan foi falar com Davi nesse capítulo. Quem conhece os personagens já sabe o que acontece, né? Davi, rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus,
foi repreendido por um profeta. Porque tem todo aquele episódio da Batseba, né? O episódio da morte do assassinato de Urias, se não me engano é Urias, né? O marido dela. O adultério com a Batseba. E eu fico imaginando Deus chamando Natan para repreender Davi. Ele falando: Senhor, não vou repreender Davi. O Senhor escolheu ele. A população ama Davi. Se eu chamar a atenção dele, é capaz dele ser restituído e vir um parente de Saul. Senão Saul volta. Imagina, cara. E olha, o interessante é que é num período monárquico. A gente vive numa democracia, nós temos o direito de fazer isso. No período monárquico, o poder público estava concentrado no rei. E ainda assim Deus levantava homens para falar: tá errado. Não é assim. Lógico que é amor. Não é para fazer baderna. Não é para fazer revolução e tirar todo mundo do poder e fazer uma anarquia. É diferente. Mas é falar em amor e em justiça o que está errado. Então, é necessário essa compreensão, cara. É necessário a gente entender que nós não elegemos santos. Nós elegemos homens como nós. E é isso aí. Eu acho interessante, João. Gostei muito mesmo do que você disse, porque fica muito claro que Deus na Bíblia não se omite diante do erro do homem, não. Ele direciona Davi, escolhe Davi, o povo é ciente que Davi está abençoado por ele, mas ele não passa a mão na cabeça de Davi. E a Bíblia vai ter vários relatos de profetas que chegaram para os reis para dizer: olha, você está indo contra a vontade de Deus, você está indo contra os princípios que te colocaram aí. E isso sempre foi muito forte. Como foi muito forte também, que dentro da nossa, até biblicamente se a gente observar, em várias situações o povo de Israel perdia a direção e precisava ser chamado a atenção por Deus através dos profetas para voltar. Situações em que foi feito o bezerro de ouro. E a gente pode fazer uma analogia direta ao político. Quando a gente escolhe um político, Jota, e esse político falha, e é humano, erra, comete atos totalmente divergentes do que deveriam ser os corretos, e diante desse político eu não fiscalizo, eu não cobro dele, eu não exerço meu papel como cidadão, e defendo esse político até daquilo que é inquestionável, e isso não é esquerda nem direita. E isso aí é aplicado a todos eles. Quando a gente coloca esse homem num pedestal de ser irrepreensível, ser que não erra, que todo mundo é contra ele, seja ele à esquerda, seja ele da direita, a gente coloca esse político, esse homem, numa posição de um bezerro de ouro, que a gente idolatra, porque a gente está substituindo Deus por esse homem. Então, a idolatria política é o pecado dessa década, é o pecado desses últimos anos, não, de um bom tempo. Na verdade, o Brasil há muito tempo se acostumou com a ideia de idolatrar figuras políticas, quando, independente do espectro político, esse homem precisa ser cobrado, fiscalizado, analisado. A gente tem que deixar de lado, seja quem é cristão ou não, Saulo, o lado emocional. Política não é campo para emoção, política é campo para razão. E como é que eu tenho razão? Eu analiso friamente, analiso com a competência o projeto, o que é que ele pretende dentro do governo dele. Sou frio a analisar, porque quando eu sou frio a analisar, eu tiro desse campo qualquer risco de eu olhar para essa figura e colocar ela num pedestal que ela não pertence. Deus é Deus, homem é homem, político é político, e ele precisa ser analisado com frieza, com fiscalização, com tudo que pede respeito ao exercício da cidadania, senão a gente está construindo um bezerro de ouro. Inclusive, somado a essas análises aí, eu acho que o caráter técnico é o que mais falta hoje na sociedade, né? Eu particularmente defendo a ideia de que todos os nossos políticos, no mínimo, tinham que ter um nível superior, talvez até como algumas vagas de emprego pedem, competente à gestão que ele está assumindo, seja administração, seja no campo do direito, enfim. Eu acredito que para uma melhor conversão daquilo de tudo que a gente explanou aqui, até mesmo de um posicionamento social mais real, eu acredito que a razão faz com que a gente pense nesse aspecto. O desenvolvimento técnico, até mesmo acadêmico, desse ser que está
assumindo a administração pública é de fundamental importância. E muitas vezes nós nos desligamos totalmente para isso. Eu digo nós, sociedade, né? E não só nós jovens, mas todos são chamados a pensar nessa questão também. Estamos caminhando aqui para o nosso final. Acho até que a gente como igreja, e de modo geral, a gente precisa pensar num modelo onde a igreja não coloque o pé na politicagem, nesse lado emocional da política, mas ao mesmo tempo a gente precisa, eu acho que, estimular cada vez mais as nossas igrejas a produzirem e se capacitarem a nível técnico, para entender exatamente. Então assim, eu não preciso dizer para você, Saulo, dentro da igreja, em quem você precisa votar, mas eu posso mostrar para você quais são as funções técnicas de um presidente, qual é a função tecnicamente dos deputados, como eles podem ser fiscalizados, quais as consequências do trabalho, o que deve ser feito, o que é, você sabe, ir para um lado técnico em que eu não preciso ter lado, mas eu posso dar àquela pessoa uma educação política, instrumentalizar, e dessa forma a gente pode criar uma rede onde eu te ensino, você me ensina, João me ensina, eu ensino o João, e esse ciclo permite que a gente crie um ambiente de pessoas cada vez mais educadas politicamente. A gente não precisa da politicagem, a gente não deve permitir que a politicagem entre em nossa igreja, mas a educação política, que não tem lado, que está aí disponível para todos, precisa ser alimentada, sustentada no nosso meio também de igreja, nosso meio de comunhão, até como uma forma de evitar que essas rachaduras que normalmente ocorrem, é muito na base da desinformação, que normalmente quando você se informa, o diálogo é mais pleno. Tem um lado emocional? Tem, mas assim, você consegue debater na raiz do problema, naquilo que te aflige, mas me aflige também. Então, eu acho que a gente precisa investir a longo prazo em nossas igrejas também, em educação política, sem viés de esquerda ou direita, mas educação, para preparar o irmão da igreja para entender, dentro do cenário político, como ele pode dar um voto consciente, fiscalizar. Cara, é assim, dentro da política existe muita persuasão. Quando você chega no período de eleição, o que tem de gente pregando que vai fazer coisas e que são coisas, que pertencem a grupos, não é brincadeira, né? Como eu falei da polarização mais cedo, por exemplo, o que tem de gente que afirma que é a de esquerda, mas é totalmente, ele nem sabe o que é de esquerda, ele é totalmente a favor de um comércio aberto. Ele pode ser a favor de movimentos sociais, de toda aquela cúpula progressista. Mas quando se trata de a parte técnica de um político de esquerda, né, de proporcionar por meio do Estado benefícios para o povo, ele é totalmente contra. Ele não é de esquerda. Então nem ele sabe. E a gente tem visto, cara, tem sido feio mesmo, porque assim, a gente tem visto que certos rótulos estão ganhando conceitos que não tinham. Por exemplo, hoje em dia, conservadorismo é totalmente associado ao presidente atual que a gente tem. Só que conservadorismo, ele está vinculado a um autor, a alguém que fundou a ideia, né? O Edmund Burke. Então, a gente tem que fazer... Qual é o exercício da nossa cidadania? O que é que Edmund Burke fala sobre conservadorismo? Bate com o que ele prega, a mesma coisa do outro lado. O que é que a esquerda, o movimento progressista, os autores de esquerda afirmam sobre o que ele prega ser? Bate com o que ele está afirmando? Bate com as ações dele? Bate com o direcionamento dele atuando na política, nas votações, nos projetos em que ele se posiciona contra, que ele articula? Será que bate mesmo? Só que a gente tem feito o seguinte, a gente tem pegado rótulos e definido a partir de políticos, e não pegando nossos rótulos e vendo e avaliando se os políticos de fato conferem com o que eles pregam que são, né? E tudo isso, além da questão espiritual, né, que é a idolatria, a educação está aí para combater isso, cara. E a igreja sendo veículo de informação, né, de explicar ao cidadão como é que funciona, os direitos que nós temos,
né? Como podemos interferir, como podemos fiscalizar, quando podemos averiguar os fatos, como podemos combater problemas do Estado em nosso exercício de cidadania, né? Coisas que faltam, coisas que a maioria das pessoas não sabem. Então, na verdade, acho que não só na igreja, mas em muitos âmbitos educacionais, quando você começa a tratar isso desde a criança, ela já cresce com a consciência daquilo que é ser cidadão. E talvez a gente peca muito nessa formação nossa educacional, onde muitas vezes a gente fala muito sobre português, matemática, geografia e história, que é muito importante também, porém a gente não ensina ou não mostra o caminho da criança de como, ao crescer, ele se tornará um cidadão e quais serão as suas responsabilidades como tais. Então, isso é muito importante também. E aqueles que têm a oportunidade de ter filhos, que muitas vezes as escolas não trazem esse viés, acho que essa educação também em suas casas fará com que a sociedade, começando por cada um de nós, venha também ter essa consciência do nosso papel de cidadão, né? E aí, a gente já está caminhando para o final. Agradeço a todos que estão nos ouvindo aqui nesse terceiro episódio. A gente vai tratar, para finalizar já, com o tema Os Cuidados da Igreja no Cenário de 2022, com a nossa conclusão de tudo que a gente aqui, até para a gente sintetizar também qual é hoje, objetivamente, a nossa, digamos assim, que forma de pensar e entender mundo através de sermos jovens cristãos, mas ao mesmo tempo com um ponto de vista sobre a nossa política social hoje. Um prazer estar aqui com vocês. A gente sempre conversa nos bastidores sobre o tema de política. A gente tem uma visão muito concreta da importância desse tema e como ele reflete na sociedade. A gente está sempre conversando, né? Temos o nosso grupo aí de WhatsApp, então sempre a gente está trocando alguma figurinha. E é bom a gente estar aqui conversando, expondo também para quem está nos acompanhando. Você que está aqui até esse momento, obrigado pela presença. Continue nos acompanhando também, ou pelo YouTube, ou nos acompanhando também no Spotify, no Deezer. E o que eu acho que é interessante é o nosso cuidado para 2022. Um dos primeiros pontos é: não achem política algo chato. Vamos tirar esse mito da política é chato, política é ruim, todo político é bandido, porque esse mito ou essa frase, esse lema, nos afasta de se interessar por uma área muito importante para cada pessoa como cidadão ou até para a própria sociedade. Porque a gente fica falando assim: eu não me interesso com política, política é chato. Mas quando um governante, um deputado federal, um senador, ele assume o poder, ele vai voltar e vai criar projetos que vão refletir diretamente na nossa vida. Vai refletir na vida da nossa avó, do nosso avô, da nossa mãe, do nosso pai, na vida da gente, na economia que vai refletir na gente. Então, assim, quando a gente acha que é chato, a gente está dando aos outros o poder de decidir pela gente. A gente está deixando na mão do outro o nosso poder de pesquisa e decisão. Então, o primeiro ponto para 2022, até na sociedade de modo geral, mas como a gente está falando do âmbito da igreja, isso pode começar a partir da igreja, é não entender política como algo chato e algo que eu tenho que me afastar. A gente se afasta da politicagem, não da política. O segundo ponto é: temos tempo suficiente para pesquisar sobre os candidatos, entender se os projetos que eles estão apresentando realmente são viáveis, juridicamente possíveis. Então, fazer toda uma análise, não só do candidato, mas da estrutura política do nosso país, que envolve a questão constitucional, que envolve a questão prática dessa vida política. Já são pontos que já abrem muito espaço. E o terceiro ponto é o que a gente discutiu aqui desde o início. O amor de Cristo é o centro das nossas relações, é quem nos guia, é o centro, é a palavra e o amor de Cristo.
está ali nos guiando nessa caminhada. Então, quando a gente pensar em um conflito que vai acabar com a nossa amizade, com o nosso relacionamento, que vai destruir a nossa relação com o nosso irmão, e quando eu digo irmão, não é só o irmão aqui, não, às vezes o irmão também é seu pai e sua mãe, estão dentro de sua casa. Então, a gente precisa sempre reavaliar isso a partir do olhar do amor de Cristo. A gente vai pensar duas vezes. A gente pode se opor, Saulo. Eu posso se opor às suas ideias, eu posso se opor às ideias de João, vocês podem se opor. Mas tornar isso uma polarização extrema, desumana, problemática, em que eu atinjo você e vou te ferir, você me fere, é ir totalmente contra a Bíblia. E a partir disso, a gente traz aqui à tona também o outro tema: não criemos bezerros de ouro, políticos de estimação, ou idolatria política, que nada nos ajuda, que sejamos racionais, analisemos com zero emoção, mas com muita visão, com muito estudo, com muita análise, com muita sabedoria a Deus, para que Ele nos guie em decisões políticas também importantes. E dessa forma, tirando esse aspecto da politicagem, do lado emocional, desse lado negativo, a gente tem um cenário que a gente, estudando e analisando friamente cada ponto, fazendo uma pesquisa, se interessando, porque a gente tem um problema no Brasil, Saulo e João, que a gente não gosta de elementos administrativos. Tudo que envolve política, administração, a gente não deixa que Saulo resolve. Saulo tem mais a manha, né? Falando bom baianês, tem a manha. Mas no final, Saulo vai estar decidindo por mim. No final, Saulo vai estar se capacitando para tomar uma boa decisão e eu não. Então a gente precisa ter esse cuidado, ser guiado pelo amor, para que em 2022 haja oposição, mas não haja polarização extrema, desumana, que as nossas relações não sejam destruídas pela política. Tem coisas maiores que a política, mas que no campo da política a gente seja democrático, respeitoso. E assim eu creio que é o que mais agrada a Deus, é o que mais preserva a nossa comunhão entre os irmãos. Que a gente possa estar assim, sentados, se opondo em ideias, cada um votando no candidato que entende ser o melhor para o Brasil, mas respeitando, amando o outro. Dessa forma a gente está cumprindo a Bíblia, a gente está exercendo a nossa cidadania com base no amor de Cristo. Eu tenho muita certeza desse sentimento. Eu peço que Deus em 2022 nos guie nessa visão. Fora que isso é um testemunho, né? Diante das pessoas, diante de uma sociedade tão polarizada, mostrar que a gente pode divergir e manter o nosso convívio e nossa comunhão acima disso, eu acho que é o maior testemunho. Então, faço das palavras de Maristão as minhas, se informem, e com relação à informação, se informem também das fontes. Porque hoje em dia, o nível de fake news, o nível de fatos que são meias verdades, são enormes. Então procure fontes boas, pesquise a respeito das próprias fontes, se elas são coniventes, se elas estão de acordo com a própria realidade. E o que eu realmente queria falar, né, para fechar minha contribuição aqui, agradeço por essa contribuição, é: não brigue com o amiguinho por causa de política. Política passa. Isso aqui passa, gente. A eternidade está logo ali, tá? E nós vamos prestar contas por como tratamos os nossos irmãos. E acreditem, é possível. Aqui, nós somos prova viva disso. Nós três aqui somos prova viva de que é possível. Nós não temos divergências políticas tão grandes, né? Na verdade, nós pensamos bastante parecidos. Na verdade, a maneira como nós agimos frente ao que pensamos que diverge muito. Mas mesmo se nós fosse totalmente divergentes, o meu amor por eles dois não pode estar depois da minha posição política. Jamais. Eu me lembro que em 2018, quando a gente tinha debates muito mais aflorados, que de fato eu me chateava mesmo. Ficava chateado, levava pro pessoal, falava, pô, não vou falar mais como eu era, você... Mas não aguentava 2 dias, né? Então outro dia já estava conversando de novo. E aí Saulo, uma vez, nesses momentos bem tensos mesmo, eu me lembro que no final de um culto, Saulo me abraçou e falou: irmão, eu amo você. E eu acho que externar isso, não precisa falando não, mas externar isso, que sua comunhão sobrepõe, né, que Cristo transcende política nas suas ações com seus irmãos, no seu amor para com Ele, é o necessário.
Isso é o necessário. Você não está aqui para alavancar político. Você está aqui para buscar uma sociedade melhor. Você está aqui em prol dos seus irmãos. Sua escolha política também revela o seu amor para com o seu irmão. Política não é jogo de futebol, gente. Política é séria, mas também política não interfere nas nossas relações. As nossas relações superam a política. E, como já foi dito, nós três aqui somos prova viva disso. Inclusive, a gente teve meio que um debate acalorado aqui, mais cedo. Mas acreditem, é só na hora. É só na hora. Depois, a gente está criando um meme no grupo, a gente está zoando um ao outro, eu procuro o Saulo para pedir conselho, eu procuro o Mariston para isso. Mariston me chama para a gente trocar uma ideia sobre o projeto da igreja. E é isso que importa. É isso que sempre esteve presente em nossas vidas e é isso que eu sei que vocês dois, nós vamos levar isso à frente, independente se a gente divergir ainda mais de política ou se a gente convergir. E é isso aí. É isso aí. Agradecemos pela sua presença conosco aqui até o final desse podcast. Lembrando aí para se deixar gravado na sua mente, no seu celular, no seu aplicativo aí, Prosa, Café e Bíblia. Esse foi o 3º episódio, Política, Igreja, Comunhão. Estive aqui com meu amigo e irmão João, à minha direita, e à minha esquerda meu amigo e irmão Mariston. Eu me chamo Saulo. Eu espero que você tenha gostado demais desse bate-papo aí. E já convidamos para o próximo, o episódio número 4. Ainda não sabemos ao certo qual será o tema, mas com certeza vai ser feito com muito carinho para abençoar a sua vida e de todos os ouvintes, tá bom? Um forte abraço e continue nos seguindo. Valeu!